Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre pirâmides e troncos de pirâmides. A gente vai falar características de ambas as figuras geométricas tridimensionais e como calcular suas áreas e seus volumes, certo? Então vamos começar. Primeira definição de pirâmide. A partir de uma região poligonal contida em um plano em um ponto V exterior ao plano inicial, ao traçar os segmentos que unem os vértices do polígono com o ponto V, temos que, a cada dois vértices consecutivos da região poligonal, determinam com V uma região triangular. Assim, essas regiões triangulares, juntamente com a região poligonal e vértice V, formam uma pirâmide. Vamos ilustrar isso. A gente inicialmente tinha um pentágono no plano alfa, certo? E um ponto V lá em cima. O que a gente fez? Ligou os vértices desse pentágono com esse ponto V. Então, o A com V, o B com V, o C com V, o D com V e o E com V. O que acontece? Que esses segmentos ligados, juntamente com os lados do pentágono, formam triângulos, que é o que a gente vai chamar de faces laterais. Vão ser as faces criadas no momento que eu criei essa pirâmide, certo? Então, essa figura inicial poligonal, esse pentágono, juntamente com esses triângulos formados, vão ser a nossa pirâmide, certo? E qual é a classificação de pirâmides? Vão ser duas formas de classificar uma pirâmide, a partir do formato da base e a partir do tamanho das arestas laterais. E como o formato da base interfere na pirâmide que a gente está analisando? Bem simples. Se a base da nossa pirâmide for um triângulo, consequentemente, essa pirâmide é de base triangular. Se a base for um quadrado, consequentemente, a nossa pirâmide vai ser de base quadrangular. E isso vai determinar o quê? A quantidade de triângulos que eu formo como faces laterais. Se a nossa figura base tiver três lados, ou seja, for um triângulo, consequentemente terá a criação de três faces laterais. Se a nossa base for um quadrado, consequentemente terá formado quatro faces laterais, quatro triângulos de faces laterais, certo? Então, a quantidade de faces laterais, de triângulos de faces laterais, é igual à quantidade de lados da nossa figura base. Então, se a nossa figura base for um heptágono, ou seja, uma figura de 7 lados, consequentemente teremos 7 triângulos como faces laterais, certo? É isso que a gente tem que marcar dessa classificação. E a outra classificação é o tamanho das arestas laterais. O que as arestas laterais vão importar para a gente? Se elas são iguais ou não. Se elas forem iguais, a gente vai ter uma pirâmide reta, certo? Denominada como reta, que é a de base quadrangular que a gente está vendo aqui, certo? Todas as arestas laterais têm o mesmo valor, ou seja, a aresta AB, AC, AD e AE são iguais, consequentemente, essa é uma pirâmide reta. Caso as arestas laterais não sejam iguais, não sejam congruentes, a gente tem uma pirâmide oblíqua, certo? Bem simples. Se as arestas laterais forem iguais, quer dizer que a gente tem uma pirâmide reta. Se as arestas laterais não forem iguais, não forem congruentes, a gente tem pirâmides oblíquas, certo? Bem simples. Vamos continuar. E o que é uma pirâmide regular? Tem um exercício parecer. Uma pirâmide regular. O que é? Uma pirâmide regular é uma pirâmide reta, ou seja, todas as arestas laterais são congruentes. E a base é uma região poligonal limitada por um polígono regular. Ou seja, além de ter todas as arestas laterais congruentes, a nossa figura base tem que ser um polígono regular. E o que é um polígono regular? É um polígono em que todos os lados e todos os ângulos são iguais. Por exemplo, a gente tem um quadrado, a gente tem uma pirâmide quadrangular regular. O que isso quer dizer? Que essa pirâmide tem base quadrada e que ela é regular. Por quê? Porque a figura base dela é regular, ou seja, o quadrado é um polígono regular. Por quê? Porque todos os seus lados são iguais
e todos os seus ângulos são iguais. E aí, só como curiosidade, eu trouxe essa pirâmide planificada, certo? Vamos continuar. E agora, tem alguns elementos que a gente vai falar ao longo de pirâmides, que são alguns elementos que influenciam em alguns cálculos, principalmente de volume. Vamos lá. Aresta da base. Quando eu falar aqui aresta da base, eu estou falando do lado do nosso polígono de base, certo? Que são as arestas que formam esse polígono da base. Arestas laterais. São as arestas que não pertencem à base, ou seja, são segmentos que ligam os vértices do polígono ao vértice principal dessa pirâmide, certo? O raio da base. O que vai ser esse raio da base? O raio da base é o raio da circunferência circunscrita à base. O que isso quer dizer? Que vai ser um segmento que vai ligar o circuncentro até os vértices da nossa figura base, certo? A gente vai ver isso melhor na figura que vem a seguir. A apótema da pirâmide é a altura da face lateral. A gente tem um triângulo, certo? Os lados de uma pirâmide sempre vão ser triângulos, certo? E todo triângulo dentro dele tem uma altura. O que é a altura na geometria plana? Vamos recordar. A altura na geometria plana é o segmento que parte de um ângulo e intersecta o seu lado oposto com um ângulo de 90 graus, certo? Então, a altura dessa face lateral, desse triângulo, é o que a gente vai chamar tridimensionalmente de apótema da pirâmide, certo? E o que vai ser a nossa apótema da base? A apótema da base vai ser o segmento que vai ligar o ponto médio da aresta da base, ou seja, do lado do polígono da base, o ponto médio desse segmento, até o circuncentro, o mesmo circuncentro do raio, certo? Só que em vez, o que vai mudar o raio da apótema da base? O raio ele vai sair do circuncentro até o vértice desse polígono, enquanto que a apótema da base vai ser o segmento que vai partir desse circuncentro até o meio do lado desse polígono. A gente vai ver melhor na figura. E por último, a altura da pirâmide, que é simplesmente o segmento que liga a distância do vértice da nossa pirâmide, o vértice principal que liga essa pirâmide até o plano da base, formando um ângulo importante, formando um ângulo de 90 graus. Vamos ver a figura. Vamos analisar, vai ter relações agora nesses elementos. A primeira relação vai envolver o raio, a apótema da base e a aresta da base. Então vamos lá, o raio. Tem um ponto que é o O, que eu chamei de O, que é o circuncentro dessa base, desse pentágono, certo? E o raio vai sair desse circuncentro e vai até um vértice A do nosso pentágono, certo? E, ao mesmo tempo, tem a apótema da base, que é o segmento que parte também do circuncentro e vai até o ponto médio do nosso lado, da nossa aresta da base, certo? E esses elementos conectados formam um triângulo retângulo, em que os lados são metade da nossa aresta da base, porque até o ponto médio é a ligação, a outra, a nossa apótema da base, que sai do circuncentro até o ponto médio, e por último, e não menos importante, o nosso raio, que sai do circuncentro até um vértice, certo? E o que acontece? Qual é o teorema que interliga, que relaciona esses elementos em um triângulo retângulo? É o teorema de Pitágoras. Então, a partir do teorema de Pitágoras, eu consigo relacionar esses elementos, em que a nossa hipotenusa, que é o raio ao quadrado, vai ser igual a apótema ao quadrado mais metade da aresta da base ao quadrado. O que isso vai gerar? Que, a partir das letras que a gente usou aqui, que r ao quadrado vai ser igual a apótema da base ao quadrado mais metade da aresta da base ao quadrado. Essa é a primeira relação. Vão ser 4 relações. O que vai importar? Você visualizar essa relação. Não precisa memorizar, não precisa decorar. É apenas visualizar e saber que, primeiro, esses elementos existem e como eles se relacionam entre si, certo? Não precisa decorar r ao quadrado igual a b ao quadrado mais metade de l ao quadrado. Não.
decora esses elementos, estuda esses elementos, para depois estudar a relação entre eles e guardar essa relação, certo? Esse raciocínio, essa lógica por trás, certo? Então vamos continuar. A segunda relação vai relacionar a aresta lateral, apótema da pirâmide e a aresta da base sobre 2. Como? A gente vai analisar a face lateral dessa pirâmide, certo? E aí o que tem? Tem a nossa aresta lateral, que eu chamei de LA, tem a nossa altura, certo? A nossa apótema. O que vai ser a apótema? A altura desse triângulo que é a face lateral, certo? E, exatamente por ser altura, forma 90 graus com a nosso lado, que nesse caso vai ser a apótema, a aresta da base, certo? Na verdade, vai bater bem na metade dessa aresta, portanto, um ponto médio. Então, o outro lado, consequentemente, vai ser metade dessa aresta da base. Então, forma um triângulo retângulo também. Todas as relações vão partir de um triângulo retângulo, em que a hipotenusa vai ser a aresta lateral e as nossas catetos vão ser a apótema da pirâmide e metade da aresta da base. Consequentemente, por Pitágoras, a aresta lateral ao quadrado vai ser igual a apótema da pirâmide ao quadrado mais metade da aresta da base ao quadrado, certo? Terceira relação. Aqui a gente vai fazer um triângulo retângulo espacial. Como vai ser isso? A gente vai relacionar a altura dessa pirâmide, que parte do ponto V e vai até o circuncentro, o raio, que parte do circuncentro e vai até um vértice A, e por último, e não menos importante, uma aresta lateral, que sai do vértice até o vértice V, até o vértice A, que está no nosso polígono pentágono, certo? Que também forma um triângulo retângulo. E que a aresta lateral vai ser a nossa hipotenusa, e os nossos catetos vão ser a altura dessa pirâmide e o raio dessa pirâmide, certo? Então, por Pitágoras, a gente tem que a aresta lateral ao quadrado vai ser igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado, certo? E a quarta e a última relação vai relacionar o quê? A apótema da pirâmide, que como a gente viu, é a altura dessa face lateral, a altura dessa pirâmide e, por último, a apótema da base. Lembrando, a apótema da base é o segmento que liga o circuncentro até o ponto médio de um dos lados dessa figura base, que no caso é um pentágono, nesse exemplo. E o que vai dizer? Vai criar um triângulo retângulo, em que a nossa hipotenusa vai ser a nossa altura, a apótema da pirâmide, que é a altura dessa face lateral, a nossa altura da pirâmide, que vai ser um dos catetos, e o outro cateto vai ser a apótema da base. Então, por Pitágoras, a gente tem que a apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado, certo? Então, só para recordar, guardem esses segmentos, esses elementos da pirâmide e como eles se relacionam entre si, certo? Basicamente, sempre vai ser Pitágoras, certo? Então, se você não lembrar, quais elementos se relacionam, pensa espacialmente nesses elementos e nesse momento que você pensar espacialmente nesses elementos, vai começar a aparecer esses triângulos retângulos e é só fazer Pitágoras, certo? Então vamos continuar. Temos um caso particular nas pirâmides, que é o tetraedro regular. O tetraedro regular, basicamente, vai ser um triângulo, vai ser um poliedro que ele é formado por triângulos equiláteros, ou seja, triângulos que têm todos os seus lados congruentes, certo? Então, o tetraedro regular é uma pirâmide particular formada por 4 regiões triangulares congruentes. E o que isso vai gerar? Que como todas essas faces dessa pirâmide são iguais, eu posso considerar qualquer uma como base, certo? Eu não preciso definir qual é a base dessa figura, porque todas as faces dessa pirâmide são iguais, certo? O que não acontece, por exemplo, nesse exemplo anterior,
que a face era um pentágono, então era obrigatório eu definir o pentágono como base. O tetraedro regular não. Eu defino qualquer uma das faces como base porque todas as faces são congruentes, são iguais, certo? E como a gente vai calcular a área da superfície de uma pirâmide? É bem simples, é o mesmo conceito que a gente viu em prisma, onde a gente tem a superfície lateral, que é formada pelas faces laterais, que nesse caso vão ser faces laterais triangulares. Então você a área desses triângulos que a gente tem como face lateral, e a superfície total vai ser, além dessa superfície lateral, vai ser mais a superfície da base, ou seja, a soma da superfície lateral mais a superfície da base, certo? Por que foi colocado a base de lado? Porque a base pode variar de acordo com a pirâmide, certo? A gente já viu a classificação de pirâmides. Então, a superfície total é a superfície formada pela superfície lateral e a superfície da base. E o conceito de área vai seguir esse raciocínio da superfície, em que a área lateral vai ser a área da superfície lateral, ou seja, a área dessas faces laterais, que vão ser triângulos, e a área total vai ser a área da superfície total, ou seja, a área lateral mais a área da base, certo? Bem simples, bem direto, certo? Então, quando eu perguntar a área lateral, eu quero saber a área da superfície lateral, enquanto que eu perguntar a área total, eu quero saber a área da superfície total. Ou seja, além da área da superfície lateral, eu quero saber também a área das nossas bases. Da nossa base, no caso, né? Porque você tem uma base. Então, vamos continuar. Aqui eu vou demonstrar como chegar no volume de uma pirâmide triangular para posteriormente eu generalizar para qualquer tipo de pirâmide. Só para recordar, pirâmide triangular é uma pirâmide que tem como base um triângulo, certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai partir de um prisma triangular. O que é um prisma triangular? É um prisma que tem como base um triângulo. E a gente vai decompor esse prisma triangular em 3 pirâmides, certo? Uma pegando a base desse prisma triangular e indo até um vértice D, que é o vértice de cima, e os outros vão seguir quase o mesmo raciocínio. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai analisar 2 a 2 se os volumes dessas pirâmides formadas são iguais. Então vamos começar pelo 1 e o 2. O 1 e o 2, o que eles têm de igual? Que a área que eu vou considerar como base vai ser igual, vai ser congruente. Por quê? Vamos analisar. A área que eu vou considerar na primeira pirâmide é ABC. Na segunda é EDF. Se a gente analisar a ABC desse prisma triangular que eu comecei, é a nossa base inferior, enquanto que a área que eu considerei no segundo triângulo é EDF, que é a base superior desse prisma. E em um prisma, a área de cima e a área de baixo são iguais, certo? Então, a área ABC vai ser igual à área do EDF, certo? Só que agora eu tenho que mostrar que a altura dessas figuras são iguais, para eu conseguir encaixar isso no princípio de Cavalieri. E como a gente vai conseguir fazer isso? A gente tem um segmento em especial, o segmento AD na pirâmide 1 e na pirâmide 2, o segmento CF. E o que esses segmentos são? São as arestas laterais do nosso prisma inicial. Em um prisma, desse caso, as arestas laterais são congruentes. Então, consequentemente, se o segmento AD e o segmento CF são arestas laterais e são congruentes, e vão ser as nossas alturas nesses casos, então, consequentemente, se a área das bases são iguais e as alturas são iguais, consequentemente, pelo princípio de Cavalieri, os volumes dessas duas pirâmides vão ser iguais. Então, o volume da pirâmide 1 é igual ao volume da pirâmide 2. Só que eu dividi o prisma inicial em 3 pirâmides.
Então ainda falta eu formular que a terceira pirâmide também tem o mesmo volume. E como eu vou fazer isso? Analisando parcialmente a segunda e a terceira pirâmide. Como? Vamos analisar as áreas EFC e na pirâmide 3 EBC. Vamos voltar no nosso prisma inicial. Essas áreas EBC e EFC juntas formavam uma face lateral desse prisma. E o segmento que corta a diagonal EC divide esse retângulo inicial em dois triângulos, certo? Então o que acontece? Que acaba formando dois triângulos de áreas iguais. Então a área EFC da pirâmide 2 e a área EBC da pirâmide 3 são iguais. E qual vai ser a altura que eu vou considerar nesse caso? A altura seria o segmento que sairia do vértice D, que eu consideraria como vértice dessa pirâmide, e a base, os triângulos de baixo, seria o segmento que partisse de D perpendicularmente até essa área, certo? Que no caso da pirâmide 2 seria a área EFC, enquanto que na pirâmide 3 seria a área EBC, certo? Então, como esse segmento seria igual nas duas pirâmides, e quando a gente tem, pelo princípio de Cavalieri, áreas iguais e alturas iguais, consequentemente, o volume dessas duas pirâmides são iguais. E como o volume da pirâmide 3 é igual à segunda pirâmide e o volume da segunda pirâmide é igual à primeira pirâmide, consequentemente, o volume da primeira pirâmide vai ser igual ao volume da última e terceira pirâmide, certo? Então, com isso, associativamente, a gente relacionou que o volume da primeira, da segunda e da terceira são iguais, são congruentes. E o que isso gera? Que o volume do prisma inicial, lembra que a gente decompôs ele, vai ser a soma desses três volumes de pirâmide. E o que isso gera? Que o volume 1 é igual ao volume 2, que é igual ao volume 3, que eu vou chamar de V. Então o volume do prisma, consequentemente, vai ser 3 vezes V, ou seja, 3 vezes o mesmo volume, certo? E nesse caso, passando o 3 que está multiplicando para o outro lado dividindo, a gente tem que o volume de cada uma das pirâmides vai ser igual ao volume do prisma inicial dividido por 3, porque eu peguei o prisma inicial e dividi em 3 pirâmides. O que isso gera? Que o volume inicial foi dividido por 3. Só que no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, a gente trabalhou que o volume de um prisma qualquer é a área da base vezes a altura. Então, substituindo o volume do prisma por área da base vezes a altura, a gente chega que o volume de uma pirâmide triangular é igual à área da base vezes a altura dividida por 3, certo? Só que a gente a gente não vai trabalhar, na verdade, apenas com pirâmides triangulares. A gente vai trabalhar com outro tipo de pirâmides, certo? Até mais do que com pirâmide triangular. Então a gente tem que generalizar esse cálculo de volume. E como a gente vai fazer isso? A partir dessa conclusão e de novo pelo princípio de Cavalieri. Como? A gente vai ter num plano duas bases diferentes, mas de mesma área. Como assim? A gente tem na pirâmide da esquerda uma pirâmide de base triangular e de área B, enquanto que na direita a gente tem uma pirâmide pentagonal e também de área B. E as duas, não parece pela imagem, mas as duas têm a mesma altura. E pelo princípio de Cavalieri que a gente já viu, quando uma figura tem a mesma área da base e mesma altura, consequentemente essas duas pirâmides, por se tratar de pirâmides, têm o mesmo volume. Então, independentemente da área que eu tenha, o volume vai ser igual. Então, o volume da nossa pirâmide triangular é igual ao volume da pirâmide qualquer, que nesse caso é uma pentagonal. E o que isso gera? Que o volume de uma pirâmide qualquer vai ser igual à área da base vezes a altura dividido por 3. O que isso gera que o volume de qualquer pirâmide, independentemente da base que eu tenha, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, se eu tiver uma pirâmide de base pentagonal,
o volume dessa pirâmide vai ser a área dessa figura pentagonal vezes a altura dividido por 3. Se for um hexágono, vai ser a área desse hexágono vezes a altura dividido por 3. Então, o volume de qualquer pirâmide, de qualquer formato de base, desde que seja um polígono, vai ser a área dessa base vezes a altura dividido por 3. Certo? Calculamos o volume. E agora, para finalizar, a gente vai falar de uma figura tridimensional que é consequência da pirâmide, que é o tronco de uma pirâmide. Qual que é o conceito, qual que é a definição de um tronco de pirâmide? Considere uma pirâmide inicial de vértice V e altura H. Ao traçar um plano paralelo à base, que secciona a pirâmide a uma distância D do vértice, obtemos dois polígonos, uma pirâmide menor de vértice V e altura D, e um poliedro que é chamado tronco da pirâmide inicial. O que isso vai gerar? A gente tem a seguinte figura. A gente tinha uma pirâmide grande, maior, de vértice V e altura H, certo? E a gente traçou um plano π paralelo ao plano inicial da base, que acaba gerando uma pirâmide hexagonal de altura D, que é menor do que H, certo? E sobra um pedaço, um poliedro dessa pirâmide inicial. E exatamente esse poliedro que sobrou é o que a gente vai chamar de tronco de pirâmide, que basicamente é essa figura. Quais são as características dessa figura? Ele vai ter duas bases, uma base maior e uma base menor. E essas bases vão ter que ser de mesmo formato. Então, se for um hexágono, como nesse caso, a base maior, consequentemente, a base menor sempre também vai ser um hexágono, certo? E o que vai mudar da pirâmide para o tronco? As faces laterais. Por quê? As faces laterais, em vez de ser um triângulo como na pirâmide, vão ser trapézios, em que os lados vão ser as arestas laterais e as arestas das bases, certo? Que nesse caso vão ter medidas diferentes das bases, né? Então, a base menor vai ter uma medida de aresta da base de um valor, enquanto que a base maior vai ter uma medida de aresta da base maior, certo? E a face lateral tem as arestas laterais, certo? Então, nesse caso, as faces laterais vão ser trapézios. E a altura eu posso fazer como consequência das pirâmides que eu criei. Ou seja, a altura desse tronco vai ser igual à subtração da altura maior menos a altura menor da pirâmide criada. Certo? Então, resumindo, no tronco da pirâmide destaca-se duas bases, a base maior, que é a base da pirâmide inicial, e a base menor, que é a secção determinada pelo plano traçado. As faces laterais serão trapézios e a altura do tronco é consequência das alturas das pirâmides que eu tenho. Então, a distância entre as bases do tronco, em que sua medida é expressa por H1 ou altura do nosso tronco, igual à altura da pirâmide inicial menos a altura da pirâmide criada. E aí vem o que eu chamo de tronco de pirâmide regular. O tronco vai ser originado a partir de uma pirâmide que originalmente era regular, certo? Ou seja, as arestas eram congruentes e a base era um polígono regular, certo? Então, consequentemente, se a pirâmide for regular e se tornar um tronco, consequentemente esse tronco também vai ser regular. E quais vão ser as suas características especiais? As bases vão ser polígonos regulares e semelhantes, ou seja, vão ter o mesmo formato. E as faces laterais são regiões limitadas por trapézios isósceles. O que vai mudar? Que os trapézios que a gente viu, geralmente, geral do tronco, pode ser trapézios diferentes. Enquanto que, se for regular, é obrigatório que eles sejam isósceles. Ou seja, as arestas laterais desse tronco vão ter que ser congruentes, vão ser iguais. E, por último, a altura de um desses trapézios é chamado de tronco de apótema do tronco. Como assim?
Aqui a gente tem uma figura para representar. Embaixo a gente tem a aresta da base, em cima a aresta da base menor. O A, que é o lado desse trapézio, é a nossa aresta lateral. E a altura desse trapézio, certo? Vai ser o que a gente vai chamar de apótema desse tronco. É basicamente o mesmo conceito da pirâmide, em que a apótema é a altura da face lateral, é a mesma coisa. Mas na pirâmide é um triângulo, a face lateral, enquanto que no tronco é um trapézio, a nossa face lateral. Então, a apótema desse tronco vai ser a altura desse trapézio, que é a nossa face lateral. E como a gente vai calcular o volume desse tronco de pirâmide? A dedução desse volume vai se basear nas áreas das figuras e nas alturas, certo? Em que eu vou subtrair da pirâmide inicial a pirâmide que foi criada, que eu não vou pensar nela, eu quero só pensar no tronco. E como vai ser isso? O volume do tronco ele vai ser igual ao volume da pirâmide inicial menos o volume da pirâmide criada. E o que vai criar? O que vai acontecer? Que o volume do contorno vai ser que o volume dessa pirâmide maior que a área da base dessa pirâmide vezes a altura dividido por 3. E o volume da pirâmide criada vai ser a área da base vezes a altura maior menos a do tronco, certo? Dividido por 3. Fazendo um raciocínio matemático, a gente chega que em função das áreas maiores e menores do tronco e da sua altura, então a gente tira da jogada a altura da pirâmide inicial. Então, a fórmula final para o volume do tronco apenas é a altura desse tronco dividido por 3 vezes a área maior mais raiz da multiplicação entre as áreas maiores e menores mais a área menor, certo? Então, se eu quero saber rapidamente o volume de um tronco, sabendo sua área, sabendo as suas áreas, né? A área maior e a área menor, e a sua altura, consequentemente, eu sei o volume desse tronco, a partir dessa fórmula, em que a altura dividido por 3 vezes a soma da área maior mais a área menor mais a raiz da multiplicação de ambas, certo? Simples. Muito obrigado pela atenção de vocês hoje. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.